Estudos em homenagem ao professor José Marcos Domingues, organizado pelo NEFIT, pelo Núcleo de Finanças e Tributação da UERJ, pelo GDT, publicado pela Lumen Juris. São mais de 20 textos de direito financeiro e tributário. E antes de passar aqui a palavra ao Dr. Jansen, para em seguida passarmos a palavra ao professor José Marcos, eu gostaria de dizer que essa coletânea ela é uma singela homenagem ao nosso querido professor Domingues, merecedor de todos os encômios que nós, seus alunos e leitores, devemos lhe prestar pessoalmente, ainda em vida e em plena atividade física e intelectual. Essa é a homenagem importante, em vida. Domingues faz parte, no meu ver, de um seleto grupo que eu denomino de patriarcas do moderno direito financeiro e tributário brasileiro, formado logo após a geração de nomes como Alfredo Augusto Becker, Aliomar Baleiro, Amilcar Falcão e outros. Suas aulas, manifestações, textos, livros sempre foram imprescindíveis para o estudo do desenvolvimento dessas disciplinas, do direito financeiro, do direito tributário. Eu tenho que citar a memorável obra premiada do professor Domingues, Capacidade Contributiva, que deve fazer parte de qualquer biblioteca de direito e citada em todo o escrito que abordar o tema, sob pena de incompletude. Mas eu também devo lembrar de outras duas obras do professor, Direito Tributário e Meio Ambiente, de 2007, e Direito Tributário e Políticas Públicas, de 2008. Hoje eu sou um de seus alunos que, por privilégio da vida, pode chamar o professor Domingues de amigo, verdadeiro e fraternal que é. Eu conheci o professor Domingues em 1997, durante o curso de mestrado em Direito Tributário realizado na Universidade Cândido Mendes, mais precisamente quando eu cursei a disciplina ministrada por ele, Obrigação Tributária, cabendo a mim dar a aula sobre sujeição passiva, e não me esqueço da atenção que tive ao apresentar para a turma, e principalmente para o professor Domingues, aquela minha pesquisa e pueril aula, uma das primeiras da minha vida. Foi um momento memorável. É importante destacar que a sua perseverança, quase uma teimosia, na busca pelo que é correto e justo, aliado ao empenho, à seriedade em tudo que faz, acaba aparentando para aqueles que não conhecem a fundo uma ilusão de uma personalidade difícil, que é um ledo engano. Trata-se verdadeiramente de uma alma elevada, de um coração imenso e comprometimento extremo com a vida profissional, acadêmica, familiar, exemplo de cidadão, de advogado, professor, pai e avô,
exemplo a ser seguido por todos. Portanto, pessoalmente, eu sou grato ao professor Domingues pelas lições de direito financeiro e tributário até hoje ensinadas em minhas próprias aulas, mas principalmente pelo carinho e amizade que eu recebo diuturnamente desse meu amigo e professor. Feitas essas singelas palavras, eu queria passar a palavra ao Dr. Jansen Murayama, outro organizador da obra. Sem ele, a obra não teria acontecido. Dr. Jansen, tem a palavra. Obrigado, Marcos. Boa tarde para todos. Meu objetivo aqui é só fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a todos os presentes, ainda que virtualmente. Eu já vi alguns autores que estão online também, agradecer aos autores, sem os quais esta obra não seria possível. Agradecer à professora Sônia Rabelo, ela fez um lindo prefácio, um prefácio emocionante. Eu acho que não tem quem não vá se emocionar quando lê o prefácio que a professora Sônia Rabelo fez. A professora Sônia Rabelo me deu aula na UERJ, nos idos dos anos 2000, e ela falava que existia uma espécie de GLAD, né, que tinha que existir uma espécie de GLAD, uma coletânea legislativa de direito administrativo. Isso eu nunca mais esqueci. Agradecer à editora Lumen, nossa parceira. Nosso primeiro livro com a Lumen foi em 2005, então nós já temos quase 15 anos. Provavelmente nós já temos mais de 10 livros publicados pela Lumen, numa parceria Lumen-GDT. Agradecer a parceria da Nefit, da UERJ, na pessoa do Dr. Marcos Abram. Marcos Abram, a gente tem uma parceria acadêmica de longa data, e usando uma frase comum, mas que... Fecha a porta para mim, já. Oi? Usando uma frase comum, mas que exemplifica bem a nosso carinho, a nossa amizade. Frase que as pessoas dizem que é do Vinícius de Moraes, apesar de ter dúvida da autoria, é que nós não fazemos amigos, nós os reconhecemos. Isso exemplifica muito bem aí a nossa parceria, doutor Marcos. Agradecer ao GDT, na pessoa do presidente, doutora Catarina Borzino, que sempre nos apoiou, sempre nos deu carta branca para tocar esse projeto. Foi excelente, tem conduzido muito bem o GDT nos últimos anos. Agradecer a nossa antiga diretoria, nossos amigos de longa data, foram 16 anos juntos na diretoria. A gente entrou como advogado júnior, solteiros, a maioria sem filhos. Hoje em dia, nós crescemos juntos, a maioria já é sócia dos seus respectivos escritórios, já tem filhos, já são casados. E, na verdade, a gente criou uma família, que a gente fala uma família GDT, e como a gente sempre fala, vida longa ao GDT. E, por fim, agradecer ao professor Domingues, o nosso homenageado. Domingues, ele teve uma importância vital nas nossas vidas, principalmente na do GDT. Domingues, se é que existe uma figura assim, né, mas ele é considerado o padrinho do GDT, né, um padrinho de uma associação, uma figura não muito comum, mas ele é considerado o nosso padrinho. Foi ele que apoiou aqueles jovens recém-formados na criação de um grupo, na fazer reuniões, ele que aceitou os nossos convites para palestrar, acreditando no nosso potencial, e hoje o GDT está aí, prestes a completar 20 anos, com quase 2.300 membros, publicando livros, fazendo palestras, muito bem conduzido pela nossa presidente. Dos livros citados, eu separei 2 aqui. Eu tenho na minha biblioteca, não sei se vocês estão vendo,
o Direito Tributário, Capacidade Contributiva. Esse livro aqui tem, salvo engano, 25, 22 anos. E também tenho esse aqui, ó, Direito Tributário e Meio Ambiente, além, obviamente, do livro que em homenagem ao nosso professor. O livro está, para quem quiser adquirir, ele está sendo vendido na Amazon e na editora. E sem prejuízo do nosso lançamento virtual, haverá um lançamento presencial assim que for possível, né? Assim que o ambiente estiver adequado para um lançamento presencial. Então, professor Domingues, em nome de todos, em nome de toda a comunidade acadêmica, em nome da Procuradoria do Estado, em nome do GDT, em nome do NEFIT, eu agradeço, falo para você o nosso muito obrigado por toda a sua contribuição, não só como pessoa, mas como profissional. E desejo uma excelente palestra e que o senhor possa realizar todos os seus sonhos aí que ainda não foram realizados. Vou devolver a palavra aqui para o professor Marcos. Obrigado. Obrigado, Jansen. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estão participando. Novamente, aqui eu mostro o livro que foi organizado em homenagem ao nosso professor. Como o Jansen falou, essa é apenas um pré-lançamento, um lançamento virtual, enquanto nós não podemos fazer o lançamento presencial. Mas muito em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos numa tarde, numa noite de comemoração, com o lançamento e buscando o autógrafo do nosso professor. Eu queria novamente agradecer a todos do GDT que colaboraram com a obra, agradecer novamente ao Dr. Jansen Murayama, e agora eu vou passar a palavra ao professor Domingues, para que a gente possa escutá-lo um pouco. Professor, a palavra é do senhor. Deixa eu ligar aqui o seu microfone. Só um minutinho. O senhor tem como clicar no microfone que está embaixo da tela para ligá-lo? Pronto. A palavra é sua, professor. Muito bem, muito obrigado, Marcos e Jansen, pelas palavras assim muito generosas que tiveram comigo. Eu não esperava que fosse acontecer um lançamento virtual. Geralmente, nesses lançamentos, o homenageado fica silente, mas, como se trata de um lançamento virtual, eu fiquei assim surpreso, mas, ao mesmo tempo, agradado com essa oportunidade de me dirigir a vocês e a todos que estão acompanhando essa transmissão. Eu acho que, antes de mais nada, eu preciso fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles é a Deus e aos meus pais, porque, se de Deus eu recebi a vida, ela me foi transmitida pelos meus pais. Ao Marcos Abraham, eu devo um agradecimento por ser ele um ex-aluno dileto, e, na sua pessoa, eu aproveito para agradecer a todos os meus alunos ao longo dos quase 40 anos de magistério ativo que eu abracei. E eu faço questão de agradecer a todos os alunos, porque não há professor sem aluno, preliminarmente. E eu me lembro que eu aprendi na língua japonesa que o professor é chamado de sensei, é aquele que vai à frente. Mas me parece talvez mais adequada a figura do furapano, de Machado de Assis. O professor é o furapano, é a agulha que leva
os fios preciosos ao tecido. E quem fica no tecido é o aluno. A agulha, que é o professor, vai embora. O importante é o aluno. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Marcos merece também o meu encômio, é que ele se transformou num culto magistrado, elogiado pelos seus votos e elogiado pela sua conduta funcional. Isso deixa a todos que o querem bem muito orgulhosos. Obrigado. Como é o meu caso. Muito obrigado, professor. E na pessoa do Jansen Murayama, um brilhante advogado que ilustra as tribunas do nosso fórum no Rio de Janeiro e no Brasil, eu peço, além de agradecer a ele e ao GDT na sua pessoa, mas eu peço que ele leve a todos os outros membros do GDT o meu abraço afetuoso. Eu que os vi, como você mencionou, Jansen, advogados juniores, procurando uma novidade no direito, que é o debate mais informal e mais elucidativo no momento de cada um na juventude. Eu agradeceria também, faço questão de agradecer, a doutora Sônia, professora doutora Sônia Rabelo de Castro, uma ilustre publicista, especializada no direito administrativo, na proteção do patrimônio histórico, na proteção do bem-estar nas cidades. Uma querida amiga e autora de um inovador, singular e afetuoso prefácio, que todos terão a oportunidade de ler ao abrir esta obra. Aos autores todos, na pequena tela que eu tenho aqui à minha frente, consigo divisar o Agostinho Neto, a Maurine Morgan e o Roberto Wagner, que são os que aparecem aqui no pequeno retalho que eu tenho aqui da tela do ecrã. Eu queria agradecer a todos pela generosidade de escreverem, de terem utilizado uma parte preciosa do seu tempo e escrever algo que engrandece a minha carreira. Muito obrigado. E eu queria agradecer a minha família. Professor, tem uma seta na lateral da tela que o senhor vai conseguir ver as outras pessoas também que estão logadas. É só clicar nessa seta azul. Ah, sim. Tá bem. Mas aí eu tenho que referir muitos autores. Tem o Brendo Kingman, tem o João Paulo Almeida Fanucchi, tem o Carlos Arthur Basílico, e o Eduardo Klausner e muitos outros. Eu peço que me desculpem se não referir a todos, como a Júlia Carneiro, por exemplo, que está chegando aí, porque senão eu vou ficar aqui, eu já vi que a tela parece que é grande. Muito obrigado mais uma vez a todos, mas eu dizia que eu preciso também agradecer a minha família, e a minha esposa e companheira, Margarete, ao Leonardo e a Carolina, que são os filhos adorados, de um amor desde os tempos do colégio. Jansen e Marcos me propuseram fazer uma palestra, mas eu creio que melhor será nós termos uma conversa informal sobre alguns temas que me parecem relevantes ainda hoje, e muito, mas que são temas que são, na verdade, as minhas paixões no direito. Então, eu começaria mencionando o direito, a juventude do direito financeiro, que é um ramo do direito que surge no final do século XIX, num momento histórico de evolução da sociedade, da civilização ocidental, especialmente, em que houve oportunidade, então, com o liberalismo, com o racionalismo, com a democratização da ação humana ocidental, surgimento de um ramo novo
destacado do direito administrativo, destacado do direito constitucional, embora sofrendo esses influxos permanentemente desses dois ramos-mãe. Mas a importância do direito financeiro, desde o século XIX até agora, é justamente medida pela sua progressiva constitucionalização no mundo e entre nós. Entre nós, desde 1824, se tomarmos a Constituição de 1824, vamos ver que, comparada com a de hoje, 88, é de uma parcimônia inacreditável. Mas evoluímos na República, em todas as constituições, o direito financeiro foi evoluindo na sua positivação. Eu quero lembrar que a positivação dos crimes de responsabilidade, pela improbidade administrativa, pelo desrespeito à lei orçamentária, sempre esteve presente. Ambiente esse que levou, já no século XX, a edição de leis importantíssimas, que são marcos. A Lei 4320, de 64, a Lei 4595, criou o Banco Central, o Código Tributário Nacional, em 66, e a Constituição de 88, que procedeu a uma modernização estrutural e principiológica do orçamento e da tributação, conduzindo-se de tal forma a determinar a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000. E culminando agora, em 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional número 100, que estabeleceu, reconheceu o dever de administração é executar as rubricas e as políticas públicas subjacentes às normas constitucionais e legais. É preciso também notar que o princípio do equilíbrio orçamentário, não aquele mero equilíbrio financeiro, mas o equilíbrio orçamentário no sentido econômico, de que o orçamento é a peça-chave de planejamento e de execução das políticas fiscal, monetária, pela qual o Estado se desincumbe da sua responsabilidade de bancar a economia. Estamos vivendo isso hoje com a pandemia. É o Estado, afinal de contas, o responsável pela saúde, pela direção adequada da economia nacional, seja no setor público, seja no setor privado. E esse equilíbrio orçamentário de tão relevante, ele ensejou recentemente, a partir de 2003, a meu ver, com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 2925, o controle judicial do orçamento e o controle concentrado da constitucionalidade dos orçamentos públicos. Isso significa acolher a doutrina que criticou e tornou superada a pseudo-teoria da lei formal, da lei orçamentária como mera lei formal, uma doutrina que começa na Prússia com Paul Labatt e que, felizmente, a nossa democracia e o amadurecimento da nossa ciência jurídica brasileira vem de espancar dúvidas quanto ao caráter impositivo do orçamento. Como qualquer lei, o orçamento precisa ser executado na sua inteireza, porque ele representa uma determinação do legislador ao administrador, e essa determinação não pode ser contornada por estratégias formais na hora da execução do orçamento. O orçamento é impositivo a partir da sua própria elaboração. Os princípios da sinceridade, da seriedade, da transparência orçamentária, eles estão em causa. Eles determinam que é a impossibilidade de uma prática que até muito pouco tempo se realizava no Brasil, de inflar artificialmente a projeção da receita para justificar a chega
o entumecimento da despesa pública de favor, de caso pensado, de maneira a enxertar no orçamento interesses inconfessados. A clareza da linguagem é outro item importante que vem dessa principiologia. Ela que vai permitir a leitura, a compreensão e o controle social, mais do que o técnico dos tribunais de contas e do Poder Judiciário, mas o controle cidadão da execução do orçamento. Então, a boa linguagem na concepção, levando à possibilidade de uma escorreita execução do orçamento, sem desvios de políticas públicas, que é outro ponto que precisa ser louvado com essa principiologia. À medida em que nós temos um orçamento sério, o orçamento transparente, o orçamento sincero, nós não deveremos ter desvio de política. Aí nós temos que compreender o fenômeno da unicidade, ou melhor, o fenômeno chamado unicidade do fenômeno financeiro, que é, na verdade, a correlação entre gasto público e contribuição do indivíduo. Essa é uma expressão que vem de Jean Antonio Micheli, na Itália. Existe, e é preciso que se reconheça, a correlação entre gasto público e contribuição tributária. É para o custeio do razoável gasto público que se institui e se executa a contribuição possível dos indivíduos. A eficiência desse gasto público é fundamental, porque o gasto público eficiente pode reduzir a carga tributária ou pode reduzir a pressão pelo aumento da carga tributária. E é preciso que haja eficiência também, não só no gasto, mas na eficiência do sistema repressivo dissuasório contra os desvios de conduta, contra superfaturamentos, como nós estamos vendo, que é falho, o nosso sistema é falho. O sistema brasileiro, que é novo, vem com a lei de responsabilidade fiscal e com a lei que alterou o Código Penal, estabelece penas brandas para os crimes contra as finanças públicas. E essa baixa apenação leva à prescrição rápida em processos demorados, delongados, de difícil apuração probatória. Então, é preciso termos atenção a isso. Não é só pensar no gasto público versus capacidade contributiva, mas é preciso pensar na eficiência da prevenção e da repressão ao crime contra as finanças públicas. E aí nós temos nessa repartição, há que haver, portanto, uma repartição equitativa do gasto público, terminologia que vem das constituições espanholas, da Constituição italiana, da Constituição argentina, e que nós abraçamos na nossa principiologia constitucional. A repartição equitativa do gasto público e sua correlação com a tributação. Para o sistema tributário, é razão do produto interno bruto e da capacidade contributiva. É razão da riqueza nacional e da distribuição dessa riqueza por cada um dos indivíduos contribuintes. Então, o sistema tributário há que ser, por definição, um sistema progressivo e seletivo. Ele há que gravar mais quem mais tem, menos quem menos tem. Ele há de gravar mais na tributação indireta os consumos suntuários e menos os consumos fundamentais, ou até isentar os consumos fundamentais, o que nos dá exemplo, por exemplo, a Constituição de 46, que tinha um dispositivo no parágrafo do artigo 15 expresso a esse respeito. Mas o nosso sistema tributário brasileiro, ele é regressivo, ele é injusto. A carga tributária sobre a renda, segundo o site do Ministério da Economia, em 2018, atingiu 7,19%. A tributação da renda responde por 7,19% do PIB. Patrimônio, 1,54%. Mas a carga tributária sobre bens e serviços é 14,32%. Ou seja, a tributação direta, a tributação
pessoal responde por quase a metade do que responde a tributação sobre bens e serviços, renda e patrimônio. Então, é preciso que nós continuemos a criticar o nosso sistema tributário por essa injustiça, que não é exclusiva do Brasil, diga-se a propósito, mas num país extremamente desigual como o nosso, essa é uma maldade superlativa. Mas, ainda assim, nós temos que registrar alguns avanços. A nossa legislação contempla inúmeros regimes opcionais de tributação com base no lucro presumido, tributação mais simplificada, tributação que, por opção do contribuinte, deve atender melhor à sua percepção da capacidade de contribuir. Nós temos no Brasil uma legislação que isenta os aposentados portadores de doença grave de imposto de renda sobre os respectivos proventos. É um reconhecimento da reduzida capacidade contributiva de pessoas acometidas de doenças importantes. Mas, se essa isenção veio por lei, o Superior Tribunal de Justiça estendeu essa proteção aos aposentados que, até mesmo assintomáticos, continuam merecedores de atenção especial do sistema tributário, porque, embora assintomáticos, têm que tomar cuidados especiais com a sua saúde indefinidamente. Outro item importante que enobrece o nosso sistema, a legitimidade, o reconhecimento da legitimidade ativa dos contribuintes de fato para repetir ICMS sob demanda contratada e não utilizada de energia elétrica, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Era um pleito antigo dos contribuintes, razoavelmente posta, justamente posta e acolhida pela jurisprudência. Da mesma forma, o reconhecimento da dimensão econômica dos fatos geradores na repetição do indébito de impostos indiretos, quando o fato gerador realizado tem uma dimensão inferior àquela do fato gerador presumido. Essa é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Então, é o reconhecimento de que no fato gerador está uma manifestação de riqueza, uma manifestação de capacidade contributiva que deve ser trazida à realidade e não meramente presumida. E mais recentemente, agora mês passado, o tema 700 do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal decidiu que o ISS, o Imposto sobre Serviços sobre as Apostas, bilhetes, deve incidir apenas sobre a parcela de serviço que no valor dessa aposta ou do bilhete se contém. Portanto, afastando outras tributações ou deixando que outras tributações se apresentem na medida em que, naquele preço complexo, se encontrem outros aspectos, outras bases tributáveis. Então, é o reconhecimento de uma capacidade específica, uma capacidade contributiva específica dentro, na sua proporção específica, dentro da base de cálculo, que corresponde, tecnicamente, à expressão econômica do fato gerador. Essa decisão é importantíssima porque ela é análoga, ela pode ser trazida, por analogia, a situações, a contratações de franquias e de afretamento de navio que não a casco nu, que são discussões que estão presentes na jurisprudência tribunais, enquanto a jurisprudência não se confirma. E também não posso deixar de mencionar a tributação ambiental. Nesses 40 anos, eu diria que menos de 40 anos, eu diria que é algo que vem a preocupação nossa há menos tempo, mas a tributação ambiental foi positivada na Constituição de 88 e em algumas emendas à Constituição de 88. E ela tem sido praticada na legislação, embora insuficientemente. É preciso lembrar, como é o caso, por exemplo,
do regime de tributação dos veículos elétricos e de outras tecnologias limpas ou inovadoras. De modo que, feita essa pequena e rápida abordagem contextualizando a nossa matéria no passado e no presente, é hora de falar no futuro. Eu acho que o Estado brasileiro precisa fazer a sua autocrítica. Não apenas através de uma reforma constitucional tributária, mas de uma reforma na legislação, sob pena de uma contínua concentração de riqueza. Aliás, eu sempre digo nas minhas aulas aos meus alunos que o sistema tributário brasileiro tem sido um instrumento de reforço da histórica desigualdade em que vivemos no nosso país. É preciso que, nessa autocrítica do Estado brasileiro, nós tenhamos impostos diretos mais justos. Impostos diretos em que o capital não seja privilegiado, como é hoje, em relação ao trabalho. É preciso que o imposto de renda e que o imposto sobre patrimônio, heranças e doações se modernize, para que nós tenhamos uma melhor distribuição do ônus tributário de sustentação do Estado brasileiro. Nos impostos indiretos, eles hoje estorvam a circulação de bens e serviços. Eles são extremamente onerosos para os consumidores de reduzida capacidade contributiva. Pergunte ao doutor César, ao doutor Kleber Alves, que está me dando a honra da sua presença, quantos problemas de tributação confiscatória extremamente onerosa sobre remédios, sobre serviços públicos, sobre serviços de atenção às classes menos favorecidas, são sobretributados e impedem, muitas vezes, que esses serviços e esses bens necessários cheguem à maioria da nossa população, que, francamente, nós vivemos num país extremamente desigual e a maioria da população é desfavorecida. É preciso que nessa autocrítica se desburocratize a legislação tributária. É preciso racionalizar, é preciso investir em inteligência artificial, é preciso instituir um contencioso administrativo qualificado, sob pena de os processos apenas continuarem a se deslocar da mesa das fazendas públicas para a mesa do Poder Judiciário. É preciso que os logaritmos supremos, Victor, ou superiores, os Sócrates, encontrem as doutoras Luísas, por exemplo, e outras que procuram desafogar, desentupir os corredores informáticos do nosso processo eletrônico, por exemplo. É preciso incentivar a transação tributária e outras opções de justiça multiportas. Eu acho que, se nós alcançarmos parte dessa pauta, dessa agenda, nós estaremos prestando um grande serviço ao nosso país. E, por falar nisso, e essa pandemia? Nós temos que pensar no legado dessa pandemia. Ela não pode ser só sofrimento, ela tem que nos trazer algum alívio adiante. Os custos dessa pandemia se distribuirão por toda a sociedade. Disso nós não temos como escapar. É natural que seja assim. Mas aí o orçamento e o tributo têm outro encontro marcado, sob as regras do direito financeiro e com olhos para o bem comum. De qualquer que seja a solução dessa distribuição, ela deverá ser obediente à capacidade contributiva da população. E esta capacidade contributiva, hoje, está reduzida. Sem dúvida alguma, está reduzida em função da pandemia e da paralisação da economia. De modo que qualquer que seja a forma de rateio desse ônus, que ela observe o princípio fundamental, capacidade contributiva, de igualdade
de igualdade relativa entre os desiguais. É preciso, será a oportunidade, uma das oportunidades, mas uma excelente oportunidade, para revermos o nosso federalismo fiscal. Porque se não há democracia política sem democracia fiscal, penso eu que não há federalismo político sem federalismo fiscal. E nós estamos vendo nessa pandemia os enfrentamentos federalistas que não têm contribuído para a solução dos graves problemas que assolam a nossa população nesta pandemia. De modo que é preciso rever, sim, o federalismo fiscal e o federalismo político brasileiro, aproveitando essa oportunidade de revisão de valores e de parâmetros que a pandemia nos enseja. É preciso rever os incentivos fiscais. Incentivos fiscais hão de ser produtivos, eficientes e não privilegiados. Porque incentivo fiscal improdutivo, ineficiente e privilegiador gera incremento de carga tributária, além da injustiça em si, no presente, gera inexoravelmente uma pressão por aumento de carga tributária injustamente distribuída por definição. O incentivo fiscal deve induzir comportamentos adequados à sustentação do Estado e da sociedade. É preciso que eles induzam a filantropia, por exemplo. A nossa legislação é pobre nesse assunto. Especialmente a filantropia na educação, na ciência, na saúde, sobretudo. Me parece que essas são as áreas a merecer a atenção dos nossos legisladores. Eu me lembro bem de coordenador de programa acadêmico que fui, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando o apoio de empresários, mas, doutor, professor, nós já pagamos impostos. A parceria, o patronato é percebido pelo patrono, pelo mecenas, sobretudo pelo empresário nessa função, como uma carga que ele poderia direcionar com mérito, com controle e com satisfação e como uma demonstração da sua participação, da sua solidariedade social. Então, não aos incentivos fiscais ineficientes e privilegiadores, e sim aos incentivos fiscais meritórios, quer na eficiência econômica, eles têm que ser programados hoje para gerarem riqueza amanhã, e gerando riqueza, gerando receita. E a filantropia, sim, porque a filantropia está na Constituição, uma série de imunidades, mas é preciso que esse sistema seja melhorado, seja aperfeiçoado, para que o empresário, para que o candidato a filantropo se sinta mais motivado a ampliar as suas possibilidades de solidarizar-se com o desenvolvimento da sociedade e com o soerguimento daqueles que mais precisam. É preciso, como legado dessa pandemia, um esforço legislativo e administrativo, como já anunciei antes, de prevenção de fraudes e de repressão a desvios, através de exemplar punição, porque sem efeito dissuasório, o delinquente persevera no crime, com a sensação de impunidade. É preciso, finalmente, a incorporação ao serviço público das estruturas e expertises que afloraram durante o combate, e afloram e ainda aflorarão durante o combate à pandemia. Que essa incorporação represente o legado para gerações futuras desses investimentos públicos, que não são mera despesa corrente, são verdadeiramente investimentos
do Estado a bem da sociedade. E vou concluir, me permitam essa última reflexão. Ao fim e ao cabo, a mudança fundamental há de ser cultural. E para que esta se faça, precisamos de uma grande decisão política. Educar e fazer chegar a toda a sociedade os valores, a ciência e a consciência histórica e a esperança confiante no nosso futuro, que assim será muito melhor do que as tribulações que vivemos no presente. Amigos, temos um país a desenvolver. Vamos a ele. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, por essa aula. Só temos a agradecer a sua sempre gentil e atenção e sabedoria dentro da nossa área do direito financeiro e tributário. Novamente, eu quero, em nome de todos que estão aqui, em nome daqueles que participaram da elaboração da obra, quero agradecer novamente ao GDT. Eu vou compartilhar aqui a imagem do site da Lumen Juris, que está já com a venda da obra, com 50% de desconto. Não obstante, oportunamente, teremos a chance de fazer o lançamento presencial com todos, colhendo seu autógrafo, professor. Se algum dos que estão aqui quiser falar alguma coisa, além do que já estão escrevendo aqui no chat, professor Domingues, se o senhor abrir o chat, verá muitas manifestações das pessoas aqui presentes. Estou muito feliz e muito agradecido. Muito obrigado a todos vocês que estão se manifestando. Temos 44 participantes. Temos aqui também a nossa diretora da Faculdade de Direito da UERJ, professora Heloísa, aqui nos prestigiando. Enfim, posso dizer que é uma grande alegria poder ter tido a chance de organizar esse evento, professor. E, então, com essas breves palavras, eu acho que damos por encerrado este lançamento virtual, e aguardamos para, quem sabe, agosto ou setembro, podermos nos encontrar pessoalmente e colher o seu autógrafo da obra organizada em sua homenagem. Dito isso, doutor Jansen, quer falar alguma coisa? Não. Só parabenizar mais uma vez o professor pela Poderia falar? palestra. Claro, pode falar. Deixa o meu antecessor terminar, desculpe, eu interrompi. Não, é só parabenizar o professor pela palestra e agradecê-lo mais uma vez por tudo aí que ele fez na vida de todos. Todas as pessoas aí que estão aqui e as que não puderam estar aqui. Obrigado, professor. Agora, eu passo a palavra à nossa diretora da Faculdade de Direito da UERJ, professora Heloísa. Falarei rapidamente, só para cumprimentar meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas na Faculdade de Direito
e para dizer a ele que eu sinto muito a sua falta, tá? Nós tínhamos papos agradabilíssimos, né? Nós brincamos, se me permite, professor, contar essa história que é rápida, nós somos parentes por parte de cachorro, porque a gente trocava cachorros. E como estão os seus? Espero que estejam bem. Então, nós temos uma amizade assim, muito afetuosa, muito cheia de alegria, muito cheia de humor, e eu acho que isso a gente sempre tem que registrar, especialmente em momentos tão difíceis como esses que vivemos. E peço desculpas, eu só consegui entrar agora, porque eu tive reuniões seguidas. Eu acho que é o que eu botei aí. Quem está trabalhando em administração do Estado sabe o estado que estão as coisas, né? Então, tudo é um tumulto. Mas não podia deixar de vir te dar esse abraço com muito carinho, tá, Zé Marcos? Você é meu amigo de coração de muitos anos. Tá? Grande abraço, parabéns por essa merecidíssima homenagem. Tá? Bom, eu gostaria apenas de referir, já que a nossa querida diretora e minha dileta amiga, Heloísa Helena, se manifestou, fico muito feliz, e eu quero registrar aqui o meu apreço pelas duas instituições em que eu tive a oportunidade de funcionar com mais dedicação, que foi a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por 40 anos. Fui aluno da faculdade e fui aluno do meu professor Flávio Bauer Novelli, do professor Jacó Dollinger. Os dois me convidaram para assistente deles. Portanto, deram força ao que eles consideravam ser a minha vocação. E vocação é chamado, né? E eles me chamaram. E a Universidade Católica de Petrópolis, onde eu também tive um agradabilíssimo convívio e participei da fundação, se não da fundação, dos primeiros momentos da pós-graduação stricto sensu daquela instituição. E eu acho que as universidades devem ser sempre louvadas pelo seu potencial de realização e de formação de quadros de condução dos destinos do nosso país. Então, professora Heloísa, eu vejo que também estão aqui os meus colegas Roberto Wagner e Kleber Alves, que são professores da UCP. Eu quero que vocês, por favor, levem aos colegas o meu abraço especial. Muito obrigado. Professor, eu recebi aqui o pedido do professor Kleber e do professor Roberto para falarem um minutinho. Antes, porém, eu tenho que deixar registrado que o Núcleo de Finanças e Tributação da UERJ, o NEFIT, criado pelo senhor, e que, por uma alegria da vida, eu fui colocado pelo senhor como vice-coordenador, subcoordenador. Com a sua aposentadoria, eu desde então venho tentando realizar eventos e publicações pelo NEFIT. Então, eu tenho também a agradecer por esse legado que a mim e ao UERJ o senhor deixou, o NEFIT, o Núcleo de Finanças e Tributação. Aliás, este evento está passando agora online na página do NEFIT, no YouTube, e vai ficar lá registrado. Eu assim espero, dentro das minhas limitações tecnológicas, mas eu acho que eu consegui transmitir. Eu já vi que tem mais de 2 dezenas de pessoas assistindo lá. Então, eu vou passar a palavra rapidamente ao professor Cleves Alves para dar uma palavra ao senhor, conforme pedido. É só clicar no seu microfone, professor. Já estamos, acho que já estamos. Todos me ouvem, né? E, primeiramente, muito boa tarde, já praticamente boa noite. Estou aqui meio pedido do horário para todos e todas que nos assistem, né?
Como já registrei lá no chat, eu reforço aqui a manifestação de saudação aos idealizadores dessa belíssima e justíssima homenagem ao professor José Marcos Domingues. Pedi para falar exatamente no contexto da referência que o professor José Marcos faz no agradecimento à sua alma mater, que é a grande UERJ, aqui representada pela sua diretora, mas na medida em que ele também faz uma referência à Universidade Católica de Petrópolis, instituição que o acolheu, sobretudo depois da aposentadoria, nessa fase final aí da sua carreira docente, e que resultou em frutos que estão sendo colhidos também, de alguma maneira, nessa obra. Eu não estou aqui falando na condição propriamente representante da universidade, porque no momento não estou investido em nenhuma função, mas na condição de ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis e de ex-coordenador do programa de pós-graduação do mestrado em Direito da UCP, que nós pioneiramente fundamos e criamos lá em 2012, eu gostaria de fazer esse registro. Então, o professor José Marcos foi, então, por mim, convidado na época para juntar-se àquele grupo, né, um programa que se pretendia inovador e criativo, aberto, para congregar essas duas vertentes do pensamento sobre o sentido da justiça, os fundamentos da justiça e a justiça operacionalizada na prática, a efetividade da justiça, processo, justiça e direitos humanos, é a temática do nosso programa. E o professor José Marcos, então, veio trazer essa contribuição nessa perspectiva de como o direito tributário e o direito financeiro são uma ferramenta fundamental e indispensável para a realização de justiça, do sentido do justo, nas relações humanas, nas relações jurídicas, de direito público, sobretudo, e ele, então, deu uma grande contribuição e formou uma geração aí de discípulos, alguns deles até estão concretamente participando. Então, na condição de ex-professor de alguns deles, colega de alguns deles aqui, o professor Roberto Wagner, que foi meu colega de graduação e é professor de Direito Tributário na Católica de Petrópolis também, que pediu para se manifestar, certamente vai complementar um pouco mais dessa minha manifestação, mas eu lhe trago, professor José Marcos, não só o meu abraço pessoal, da minha família, mas o abraço da Universidade Católica de Petrópolis nesse momento. Obrigado, professor Kleber. Eu passo a palavra agora. Domingues quer falar antes? Pois não, Domingues. Porque eu cometi uma pequena injustiça com o professor Eduardo Antônio Clausen, que somente agora veio à tela que eu estava monitorando. O professor Eduardo Antônio Clausen, que é ex-aluno da UERJ, mestre e doutor pela UERJ, e ele também é professor da UCP, e eu queria também fazer essa relação. E dizer que, na UCP, nós produzimos em conjunto também esse livro Direito Financeiro e Políticas Públicas no âmbito da pós-graduação. Então, direito Tributário e Políticas Públicas na UERJ e Direito Financeiro e Políticas Públicas na UCP. É só esse o lembrete que eu queria fazer e as escusas ao doutor Eduardo Antônio Clausen. Agora eu vou passar, então, a palavra ao professor Roberto Wagner. Conforme pedido, professor Roberto, tem aí a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria corroborar as palavras do meu querido amigo Kleber. Acho que o Kleber disse muito bem o que a universidade pode sentir pelo professor Domingues, né, a Universidade Católica, mas eu queria falar também sobre o aspecto do direito financeiro e tributário. Dizer para você, professor querido, que você está presente na UCP em cada aula minha, em cada dia que eu estou lá lecionando, nesses 20 anos que eu lá estou, você é lembrado em toda a aula, e sobretudo quando nós chegamos, eu e os alunos, no princípio da capacidade contributiva, eu sempre falo, aqui nós temos a maior referência brasileira no tema capacidade contributiva. Quando ninguém falava de capacidade contributiva na profundidade do que o tema ganhou hoje no Brasil, o professor Domingues de Oliveira
era e é a nossa referência. Mestre, deu aula nessa casa, é referência dessa casa, é referência para mim. Então, eu queria felicitar muito você, com todo o meu carinho, né? Ao doutor Marcos Abram pela iniciativa, ao doutor Jansen, a sua esposa Margarete, aos filhos, né? A Carolina e o Leonardo, né? Dizer da nossa alegria de ter sido seu aluno, alegria de ter você por perto, e dizer que estudar com você foi uma das coisas mais provocantes e estimulantes que eu vivi na minha vida, e acho que o Dr. Marcos também sentiu isso mesmo. E toda aquela turma que passou por você na Cândido Mendes, de 97, né, e 97 em diante, viveu esse clima acadêmico forte, profundo e inteiro como você é, verdadeiro, né, direto, objetivo, e com essa postura, com esse português maravilhoso, casto, essa dicção, essa forma de dizer as coisas, de passar as coisas, não só escrita, mas verbalmente, né? Então, eu acho que o Kleber falou o que eu sinto, e eu acho também que o professor Eduardo também sente, né? O orgulho da UCP de ter o nosso nome ligado ao seu nome, e o orgulho do direito tributário e financeiro da UCP de há 20 anos vir formando alunos, tendo como fundo sempre a sua referência acadêmica. Meus parabéns, Deus te abençoe, te dê muita alegria, e nós vamos estar juntos no lançamento físico da obra. Grande beijo. Obrigado, professor Roberto. Eu recebi aqui mais um pedido de uma aluna sua, professor Domingues, a Iane Vale Menezes, quer dar uma palavrinha. Então, eu estou aqui... Ianinha. Só um minutinho. Habilitando aqui o microfone dela. Oi, estão me escutando? Pronto, sim. Obrigada por me dar a palavra. Querido professor Domingues, tinha que falar aqui, também muito feliz de ver aí meus ex-professores, eternos professores também, Marcos Abram e a Heloísa Helena, um carinho enorme por vocês. E eu pedi a palavra aqui porque eu tenho uma gratidão assim imensa ao professor Domingues, porque ele realmente mudou o rumo da minha vida, foi aí meu orientador, não só orientador, mentor nos meus primeiros passos profissionais, e eu peço a palavra aqui para falar um pouco em nome do grupo, o ERJ Nippon Jus, porque o trabalho do professor Domingues na coordenação do intercâmbio da Faculdade de Direito Brasil-Japão impactou positivamente, transformou a vida aí de um grupo grande de alunos, né? A gente tem uma gratidão imensa a você por esse trabalho, por essa coordenação. Nossas vidas foram transformadas por conta desse trabalho que você realizou e nos deu a oportunidade de ir para o Japão, representar o ERJ, trazer novos conhecimentos e não só coordenar o intercâmbio, mas também todo o seu trabalho fora da UERJ, de reunir a gente, fazer essas reuniões entre diferentes gerações, e algo que você faz até hoje. Então, esse trabalho foi lindo, continua lindo, e a nossa gratidão. Obrigada pela palavra. Obrigado, Iane. Professor Domingues, eu recebi agora aqui um pedido, são 2 pedidos, de João Paulo Almeida e depois da Patrícia. Então, primeiro, o João Paulo tem a palavra. Boa tarde a todos. Professor Zé Marcos Domingues, eu pedi a palavra, falo aqui de Minas Gerais, talvez eu seja o único mineiro aqui do grupo, não tenho certeza, mas estou tomando a liberdade aqui de manifestar oralmente aquilo que deixei por escrito no livro, né? Uma justa homenagem, mas eu gostaria de externar para todos que estão aqui presentes, e o senhor sabe muito bem disso, que... João Paulo Almeida Melo, conhece? Tudo gente muito nova, né? Posso continuar, professor? Alô? Pode continuar. Então, o que eu queria externar aqui é minha grande satisfação, eu já disse para o senhor já em mais de uma oportunidade, que quando escrevi minha dissertação de mestrado, eu
foquei na capacidade contributiva e a sua obra, embora eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas aprendi muito pela sua obra, e a sua obra, lá de 1998, que me incentivou, que me estimulou a escrever minha dissertação, que é voltada em capacidade contributiva. Então, eu queria aqui manifestar oralmente aqui de Minas Gerais, para todos os colegas aqui presentes, a minha grande satisfação, deixei registrado, e o senhor sabe disso, nesse livro que está sendo lançado, porque acho que é muito importante a gente externar aonde estão as nossas balizas acadêmicas e teóricas, e certamente o senhor representa muito bem o direito tributário, e nessa ocasião gostaria de cumprimentar todos os organizadores, todos aqui presentes. Para mim é uma grande honra de fazer parte desse projeto, desse justo projeto. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Tom Marcos, aos organizadores e professor, um grande abraço para o senhor, tá? Obrigado, João Paulo. Eu passo a palavra à Patrícia, que quer dar uma palavrinha também. Patrícia, está escutando? Está conseguindo me ouvir? Todo mundo? Ouvir, sim. Ver, não. Me ouve bem? Ver, não? Peraí, deixa eu ver. Já vou tirar aqui. Pronto, agora sim. Está conseguindo me ver? Todo mundo? Sim. Então, já posso falar? Claro. Então, tá bom. Então, muito boa tarde a todos. É uma emoção muito grande. Digo que com muita felicidade, muita alegria e honra, porque eu honro o Dr. José Marcos Domingos de Oliveira. Ele foi meu professor. Eu tive assim, não é a sorte, é dádiva. Eu chamo dádiva. Eu chamo de presente, né? De ter sido aluna dele na UERJ, estudando direito tributário, e logo em seguida eu fui trabalhar com ele. Então, eu tive a grata satisfação de trabalhar com ele no escritório de advocacia, na Nilo Peçanha 12. Nunca vou esquecer esse endereço na minha vida. Foi uma das primeiras casas minhas de grande aprendizado. O doutor José Marcos, ele me ensinou uma coisa muito importante: faça bem feito, ou então faz alguma coisa para isso acontecer, porque senão você não vai chegar onde você pretende chegar. Significa diferença entre ação e disciplina. A ação eu posso ter a qualquer momento, eu posso me movimentar a qualquer momento na minha vida. Isso, porque vida é movimento. Isso vai acontecer ou por empurrão, que a vida vai lhe dar, ou porque você tomou consciência. Só que ele me ensinou que a ação sozinha não basta, é preciso disciplina. O resultado de ação e disciplina contínua é o que faz você ter autoestima para permanecer no lugar, no seu eixo, independentemente das questões que lhe cheguem, porque são várias as questões. E eu fui aluna da UERJ, me formei em Direito, e hoje eu sou defensora pública do Estado. O Kleber é meu colega, acabou de falar, não é? Que bom, né? E outros colegas aqui, eu tenho certeza, se eu abrir a tela, eu vou conhecer bastante pessoas aqui que estão presentes, homenageando esse homem fenomenal. Ele é uma cabeça rara, uma pessoa que realmente, essa homenagem é maravilhosa, porque quando eu vi isso, eu fiquei em êxtase, porque é uma das pessoas que, na verdade, se eu estou hoje nessa cadeira e a cadeira lhe diz dói, vai sentar na cadeira, Patrícia. Senta, dói. Então, se dói mesmo, por causa da responsabilidade que se assume, é uma escolha. Se a escolha, você tem uma liberdade. Então, você tem uma liberdade, mas não pode esquecer da responsabilidade. Liberdade para fazer algo, sim, mas com muita responsabilidade, dedicação, gratidão imensa por eu poder fazer parte desse momento e também parte da sua vida. Dr. José Marcos Domingos de Oliveira, que eu chamo de Zé Marcos, porque meu amigo, eu não vou tirar o doutor, porque não dá para mim. Relação horizontal, da melhor qualidade, daquela pessoa que dá vontade de amassar, pegar assim, a bochecha, né? E dizer, graças a Deus, porque se eu estou hoje como defensora aqui sentada, devo a ele muito. Não estaria aqui sentada. Todas as petições tinham que ser entregues imediatamente. Ele corrigia tudo, ele rabiscava tudo. Eu tenho até hoje guardado.
Ele não sabe disso, mas eu tenho. Quando um estagiário meu chega e reclama, eu digo, com licença, só um minutinho, olha para isso aqui. Não tinha computador, hoje é recorte e cola, era máquina de escrever, ele mandava eu redigitar 20 vezes, quando às vezes a secretária estava de férias. A gente é uma criança que pula, fica revoltado, né? Dá uma xingadinha, que droga, eu tenho que fazer tudo de novo. Aprende, querida, a vida é para adulto. A vida é para adulto, não é? E a vida é exigente. E aqui estou eu formada, realizada no que faço. Então, isso é a minha gratidão que eu não podia deixar de mencionar aqui. Obrigado. Muito amor, tá? Só isso. Gratidão e obrigada. Obrigado. Eu queria compartilhar com todos ainda uma carta que eu recebi em agradecimento, mas na realidade é uma carta em homenagem ao professor Domingues, que eu recebi, eu estou tentando compartilhar, não sei se vocês veem na tela, é uma carta do cardeal Dom Orani Tempesta, agradecendo o convite por participar desse evento, congratulando pelo trabalho, estendendo a todos os colaboradores desse trabalho, mas registrando que é um merecido tributo ao ilustre jurista e professor a quem somos gratos pela dedicação durante o tempo que exerceu a presidência na União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Palavras aqui do cardeal Dom Orani. Em complemento, ele diz: a perenidade dessa obra certamente se fará pelo seu admirável conteúdo, como também pelo personagem que homenageia, exemplo de cidadão que exerceu suas atividades sempre voltado para o bem comum. Bom, professor Domingues, não sei se o senhor tem algo ainda a falar, senão eu vou dar por encerrado esse evento, esse momento tão prazeroso. 40 e poucas pessoas participaram, professor. Em nome de todos, eu agradeço todas as suas lições, todo o seu carinho, toda a sua amizade. E agradeço a todos aqui que participaram do evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Te amo, pai. Ó, avô. Olha, vovô. Diz, te amo, vovô. Ô, Bernardo. Te amo, pai. Valeu, obrigado. Olha, eu não queria deixar de agradecer a todos que estão na tela aqui, porque nem todos eu pude mencionar, mas meus irmãos estão aqui acompanhando, Marcelo e João Otávio. Vocês são companheiros ab-ovo, literalmente, né? Então, muito obrigado por estarem aí. E a Maurine Morgan, que representa aqui a Procuradoria-Geral do Estado, a quem eu dediquei muitos dos meus melhores anos. Ela foi minha aluna na faculdade e hoje é uma procuradora de escola, né? E uma autora já reconhecida. Então, Daniel e Fábio estão aí, chegando também. Muito obrigado, mais uma vez. Tem um colega do Marcos Abraham aí, está escondido aí, que é o meu padrinho, Zé Pedro Horta, procurador da Fazenda Nacional, referência, né? Eu tenho que dizer que o José Pedro e o Marcos Abraham foram colegas do meu DNA. Meu avô foi procurador da Fazenda Nacional, meu avô foi procurador-geral da Fazenda Nacional, e vejam, o DNA passou, porque ele foi nomeado por uma comissão
para examinar meios e formas de melhorar a cobrança da dívida ativa da União Federal na década de 30 ou 40. Os problemas continuam. Então, é isso. Carlos Arthur Basílico está aqui também, e Karina Brandão, meus queridos alunos lá na UCP, e também estão aí, né, me dando muita alegria com a sua presença. Professora Heloísa Helena não contou uma história que é importante, duas histórias importantes. A professora Heloísa Helena é colega da Sônia Rabelo, prefaciadora, e do Luiz Fux. E dessa turma de 3, só citei 3, porque mais de 4 já tem uma figura aí típica, preocupante. Mas essas 3 figuras me deram trote na faculdade, porque eles são de um ano acima de mim na faculdade. De modo que eu guardo muito as lembranças do Casarão do Catete, né? Onde eu fui com outros batizado numa chopada, não foi um trote problemático, não. Então, também está aqui a Júlia Carneiro, procuradora do Estado, minha querida aluna do coração, né? E também representa aí a nossa procuradoria. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Aqueles a que eu não mencionei expressamente não é por nada, mas é pela impossibilidade material. E, mais uma vez aí, espero que tenhamos um encontro marcado no lançamento presencial, algum dia, quando a pandemia permitir. Tchau, obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, professor.